Graça e paz, irmãos, que Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu vim trazer aqui o tema que nós estamos conversando nesse mês, que é o ressignificando a vida no sofrimento. Então eu vim trazer uma palavra de Deus aos nossos corações, e eu queria ler o texto de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, que fala assim, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Bom, Salomão, ele está aqui ele está trazendo num contexto aqui imediato, ele está querendo trazer a questão da sabedoria, o ensino da sabedoria. O pastor falou bem no culto que uma coisa é informação, outra coisa é sabedoria. Sabedoria tem a ver com ressignificando a vida. E isso tem uma atitude na prática que ela tem a ver com a sujeição e obediência aos ensinamentos do Senhor. Então, quem é o sábio? É aquele que obedece, é aquele que reflete, é aquele que aprende. Bom, ele fala que, nesse contexto, ele está falando que não que seja bom as pessoas morrerem, mas ele está querendo dizer que na festa nós não pomos o nosso coração para pensar sobre a vida. Na festa a gente só dá risada e curte. Mas quando há um velório, ele fala que ali as pessoas encontram o ressignificado da vida, porque elas colocam o coração ali, porque elas veem que ali é o fim de todas as coisas. E você já percebeu isso? Quando uma pessoa vai no velório, ela começa já a pensar, se ela não tem conversado, está de mal, ou não tem conversado com alguém por algum assunto, ela já sai do velório querendo pedir perdão. Ela já começa a refletir, será que vale a pena tudo isso? Que eu tenho as minhas atitudes, a forma com que eu tenho me relacionado uns com os outros? Será que vale a pena todo o meu empenho dia e noite no meu trabalho? Será que vale a pena eu me apegar com esse problema como se fosse a última palavra da minha vida? Então ela sai de um velório com uma reflexão de vida, com constrangimento, pensando, refletindo. Bom, depois de um ambiente desse, pode ser gerado um arrependimento e uma mudança. Porque é isso que Salomão está falando. O sofrimento, ele traz esse ressignificado para a vida. É necessário, infelizmente, é necessário que todos nós passamos por situações difíceis. Porque todas as situações difíceis vão nos ensinar muito sobre Deus e sobre nós. Vai nos ensinar sobre a vida. Muitas vezes nós pensamos assim, ou Deus, ele é um masoquista que gosta de ficar batendo e dando chicotada em nós, e a cruz é pesada, isso e aquilo. E por outro lado, as pessoas têm uma visão às vezes que Deus é um Deus bonzinho, muito bom. Então a pergunta é assim, se Deus é bom, por que tanto sofrimento? A resposta é bem simples, Deus é bom, mas nós não somos bons. Daí tanto sofrimento. Mas as pessoas falam, se Deus é bonzinho, né? Então Deus é bonzinho, tá tudo certo, ele não vai fazer eu sofrer. Não é uma coisa nem outra. Deus, ele é um pai e ele ensina a gente através das escrituras, oração, através do sofrimento. Deus usa a circunstância para ensinar a gente. Nós não somos bons, ele é. Então, e toda circunstância tem um propósito. Qual que é o propósito de Deus? Formar Cristo em nós. Você já percebeu que quem passou por uma situação difícil com a família, na família, com pessoas dependentes química, ela geralmente é uma pessoa mais preparada para aconselhar uma outra família que está passando essa situação. Uma pessoa que passou uma traição, foi traída pela mulher e ele permaneceu firme, ele tem mais experiência para falar e aconselhar uma outra pessoa que está sofrendo por conta disso. Bom, Paulo fala em Romanos 5,13, ele fala assim, nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz a paciência, experiência, esperança. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração por Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. Bom,
O amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Olha que interessante, ele fala que a tribulação ela produz a perseverança ou paciência. A tradução melhor é perseverança. A tribulação produz perseverança, produz experiência e produz esperança. Então, olha o tanto de coisa que a tribulação, Paulo entendeu que a tribulação produz. Bom, uma pessoa que sofria como Paulo sofria e passava o que ele passava, ele só tinha força porque ele tinha amadurecido e criado sabedoria, ou seja, ele tinha encontrado um ressignificado para a vida no sofrimento. E ele entendeu que o sofrimento produz coisas boas também, não somente coisas ruins. Então, produz perseverança, experiência e produz esperança. E aonde vem essa esperança? Que esperança tem no sofrimento? Você vê o amor de Deus. Você consegue enxergar o amor de Deus consolando, cuidando, te abraçando. E muito mais do que tudo isso, você consegue olhar o amor de Deus em Cristo Jesus. É isso que Paulo olhava. Bom, é isso. Mesmo o sofrimento que você está passando, o que virá passar, o que eu vou passar também, nunca esqueça que tem um Deus que provou que te ama. E ele provou com a morte do seu filho. E esse Deus, que não poupou nem seu próprio filho, ele não vai te abandonar. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e que nós encontramos um ressignificado na vida, nas tribulações. Amém?